Bom, e agora a gente vai para uma próxima etapa, tá? Nessa próxima etapa vão ser 15 minutos para 5 perguntas. A ideia é que mais ou menos, cada uma, né, dividindo aí 3 minutos para cada resposta, mas não tem problema se quiser avançar numa, né, a gente diminui na outra, a gente vai controlando. Catarina, quer fazer as honras da primeira pergunta, por favor? Por que a senhora quer preencher a vaga de vice-governadora de Santa Catarina? Bom, como eu completei a frase que tu acabou de me dizer, Santa Catarina, ele é um estado para todos, né? É um estado que comporta diversidades, uma pluralidade de população, né? Embora que em porcentagem diferentes do resto do país, mas elas existem, né? Só que é um estado que não é governado, olhado, né, através do governo para todas essas populações que existem, né? Essa pluralidade, como eu já falei. Então, o meu objetivo aqui é justamente trazer luz para essas vidas, para esses perfis, né? Então, quando eu coloco que eu sou uma mulher preta, sou mãe, microempreendedora, são perfis que nunca foram colocados em destaque numa posição de poder, de liderança dentro do Estado, né? O Estado de Santa Catarina, majoritariamente, é comandado por homens, né? Então, por óbvio, né, essas leis e a forma de governar é direcionado para esse público, né? Então, a gente tem várias coisas aí para colocar na mesa para trazer luz para essas realidades. Boa. E a próxima pergunta é: se você pudesse citar uma experiência de trabalho, alguma experiência aí que te destaca para essa vaga, que te coloca como, né, uma candidata perfeita para essa vaga, o que seria? Cara, eu acho que ser mãe coloca, condiciona, né, a mulher para uma diversidade, porque quando a gente tem como missão, né, criar um cidadão, né, entregar para o mundo um cidadão, a gente trabalha a questão da economia, a gente trabalha a questão da infraestrutura, da saúde, da educação, a gente trabalha em diversas frentes e nas áreas que são, né, o governo. Então, quando tu tem que manter um ser humano vivo, né, tu tem que estar ali cuidando da alimentação, mas não só nesse sentido de manter a barriga da criança cheia. Tu está ali preocupado com a qualidade do alimento, a procedência do alimento, o descarte desse alimento, né, a produção de lixo, referente à infraestrutura, quando tu precisa levar essa criança ao médico, levar para a escola, então a questão de transporte coletivo, ou então até mesmo transporte particular, a questão das rodovias. Então a gente amplia a nossa visão de mundo, né, para além do nosso umbigo. Então, eu acho que essa é a minha experiência, entre aspas, profissional que me credencia para o cargo. E agora uma qualidade que a senhora destaca para o cargo. Eu acho que a praticidade ela é muito necessária porque a gente precisa gerir, né? As pessoas, a vida é dinâmica e tem pressa. Então, quem está passando por alguma dificuldade, ela não pode ficar aguardando que algum dia, quem sabe, talvez as coisas deem certo. Então, eu acho que a praticidade ela tem que acontecer e quando a gente quando uma mulher se torna mãe, a praticidade também entra na nossa vida, porque é justamente isso. A gente precisa resolver 1000 problemas em questão de minutos. Então, a objetividade ali, o foco, ele é necessário e a gente precisa resolver. É branco, branco, preto, preto, tem que ser feito e pronto, tem que acontecer. Então, hoje a gente encontra, né, dentro de Santa Catarina, vários pontos que a gente precisa ter urgência, como a questão da fome, moradia e etc. E você é uma pessoa prática? Se considera uma pessoa prática? Muito. Muito prática. Muito prática. Eu sou muito prática. Quando, né, vamos falar coisinha assim básica do dia a dia, enfim, tem um compromisso. Hoje de manhã eu tinha que vir aqui, tinha que me preparar para vir aqui. Então, eu já sabia o que eu ia vestir. E aí tem aqueles dias que a gente coloca a roupa e não tá, né? A gente imagina, a nossa cabeça o look tá pronto e quando tu veste ele não rola, né? Cara, eu tenho que dar um jeito de... o que eu faço? Se eu tô nesse dia, eu pego e uso um look que já deu certo. Entende? Então, eu não fico perdendo muito tempo nisso. Ah, meu cabelo não tá bom, então eu vou prender o cabelo. Básico, para não atrasar, para as coisas não dá pra gente ficar enrolando e ficar muito tempo.
É praticidade, é para fazer e pronto. Eu tenho que chegar lá 10 horas eu vou estar. Cheguei cedo até hoje. Chegou adiantada aqui. E como essa praticidade pode ser usada na gestão do Estado? Como a senhora imagina que isso pode impactar no seu trabalho como vice-governadora? Olha, a gente precisa descobrir o problema e encontrar os meios para resolver eles. Ponto. Não dá para ficar inventando a roda. Né? Tem problemas que são muito básicos, né? Que é questão de gestão. Então, quando a gente encontra, por exemplo, nós temos um problema de fila para exames X, né? Beleza. Qual que é o problema? Porque só existe uma máquina. Tem como ter mais de uma máquina? Dá para comprar uma outra máquina? Dá para a gente dividir essas pessoas em outras unidades? Dá para a gente conseguir emprestado em outro... Enfim, né, em outro município, em outro estado, seja o que for. É buscar a solução para aquilo, né? Então, a gente tem que sempre otimizar o tempo, recurso, por óbvio, né? E solucionar. É isso. Bom, mas agora a gente vai mudar para uma outra pergunta, assim, que geralmente nos processos seletivos são feitas e o pessoal às vezes dá uma enrolada na resposta. Vamos ver se vai enrolar agora ou não. Que é aquele seu defeito, aquilo que precisa melhorar, uma qualidade, uma característica que precisa aperfeiçoar. Qual seria? Dizem, não afirmo. Dizem que eu sou teimosa, que quando eu coloco alguma coisa na cabeça, mas eu acho que não é bem essa a definição. Enfim, Persistência seria. pode ser convicção. Mas por que assim teimosa, assim, que fica lá insistindo com o pessoal? Dá um exemplo dessa teimosia aí. Cara, então aí a gente vai ter que fazer essa conversa para a equipe, porque eu não assumo essa teimosia, mas eu escuto muito. Então eu não sei te dizer, por exemplo, vamos lá. Coloquei meu nome à disposição para ser candidata a vice-governadora. E aconteceram, assim, algumas discussões internas, partidárias, etc., referente a essa escolha. Então, muitas pessoas falam assim, Bia, porque a princípio eu seria candidata a deputada federal. Bia, concentra na tua campanha para federal. Para com isso, deixa de ser teimosa. Para, não vai ser tu. Eu sim, mas me convença. Eu quero. Assim, é porque, na verdade, o intuito era abrir uma discussão, né? Referente à participação da mulher, enfim. Era esse o meu objetivo quando eu coloquei meu nome à disposição. Era promover a discussão da possibilidade de que a gente tivesse, sim, uma chapa diferente do que sempre existiu. E ninguém me deu argumento o suficiente para que eu pudesse, não, realmente, deixa eu seguir a minha pré-campanha como deputada federal e deixa essa vaga para lá. Tanto é que estou aqui hoje, né? Mas, então, é isso. Talvez essa teimosia aí que dizem. Dizem. E como a senhora se imagina daqui a 5 anos? Preparando a reeleição. Se vencer, então, pretende, né, levar essa disputa de reeleição à frente, junto com a chapa. É porque o que a gente acredita? Santa Catarina nunca usufruiu um governo que pensasse de uma forma tão ampla, né, de um projeto progressista, né, ou de esquerda, como alguns preferem colocar. Então, com essa nova formulação, essa nova gestão, eu acredito que seja, sim, necessário, né, mais do que 4 anos para que a gente coloque tudo, né, em prática. Por exemplo, dentro do nosso plano de governo, a gente tem contemplado a questão de energia renovável, a eólica. Tipo, hoje Santa Catarina produz 4%, a gente pretende até o fim do mandato aumentar para 10%. 10% ainda é muito pouco, né? Então, sim, se a gente conseguir dobrar a questão da porcentagem numa próxima gestão, seria o ideal. Mas deixar tudo encaminhado também para que quem, porventura, possa entrar, continue, né? E dentro dessas propostas do plano de governo de vocês, qual que tu destaca que precisaria de uma continuidade? Tu destacou essa, mas além dessa questão da energia eólica, qual precisaria de uma continuidade? Todas elas que passam pela educação, né? Porque quando a gente entra, por exemplo, a gente vai entrar agora no assunto delicado referente à violência contra a mulher. Nós temos ações
diretas ao problema que já existe, mas também a gente tem uma atuação na frente que seja pela educação, né, nas escolas, para que a longo prazo a gente não produza mais meninos e jovens que agridam as mulheres. Então isso com certeza vai ter que ser necessária uma continuidade, né? Não vai acabar em 4 anos a partir da educação, né? Então quando a gente entra na escola, a gente precisa ter sempre uma continuidade porque a gente sabe que o resultado vem a longo prazo. E também a intenção de colocar em vigor a Lei 10.639, que conta a história e cultura afro-brasileira, e também é algo que já demorou, que há muito tempo tinha que estar em vigor nas escolas, no currículo, e a gente não tem. Então, a partir do momento que a gente coloca essa lei em vigor, a gente sabe que vai levar alguns anos, né, para que a gente tenha o efeito dela assim, visível. Perfeito. A gente tem ainda mais uns minutinhos, então uma outra pergunta que a gente fez no outro episódio, né? Dentro do plano de governo, qual seria assim a principal proposta ou enfim, proposta mesmo para a mulher? O que a gente pode esperar do plano de governo para as mulheres? Dentro do nosso plano de governo, a gente tem contemplado uma Secretaria Especial da Mulher, que a gente vai falar, né, que vai para além da questão da violência. A questão da violência é uma urgência que eu tenho como prioridade. Eu sou uma mulher que já fui vítima de violência doméstica, então eu entendo essa complexidade, né, do dia a dia e a questão da denúncia, enfim. Então, a gente tem vários pontos dentro desse problema. Mas a questão da Secretaria da Mulher é também para a gente cuidar da saúde, para cuidar da educação, para a gente ter esse olhar. Nós somos a maioria da população, nós não temos esse reflexo no dia a dia, seja nos espaços de poder, seja, né, na questão da saúde, as prioridades. Existe uma complexidade referente à saúde da mulher que não tem dentro do governo do Estado esse cuidado. Já existem ações que são louváveis, que a gente, né, a cada ano que passa a gente consegue incluir mais alguma coisa, só que ainda é muito demorado. A gente precisa otimizar esse tempo e fazer com que as mulheres tenham uma vida tranquilamente bem e segura, né? Não só na questão da violência, como na questão da saúde, da educação, enfim. Perfeito. A gente ainda tem mais alguns minutinhos. Tem alguma pergunta, Catarina? Ou a gente Desse pode... tema das mulheres, eu ainda acho que é importante a gente destacar. Essa secretaria vai funcionar de que forma? Como vocês pretendem que ela... com outras Atue, ações né? voltadas aos municípios? A Secretaria Estadual ela tem que ter a conversa com os municípios, embora a gente acredita que a partir da formação dele no Estado, os municípios também vão acabar copiando e ter subseções, né? Então, para se conversarem. E aí, nessa linha de trabalho, é fazer com que a gente tenha, por exemplo, todo outubro, a gente agora está vivendo Outubro Rosa, né? Referente à questão da luta contra o câncer, e a gente encontra aí a rede feminina de combate ao câncer fazendo, as unidades básicas de saúde fazendo coleta de preventivo, né? Então fica aqui também a dica, acho que é o momento, eu agendei o meu preventivo para o dia 18. E então, a gente sabe que se não tiver esse tipo de ação, de campanha, as mulheres acabam não fazendo, né? Não acabam, enfim, passa despercebido, a gente acaba deixando para lá. Então, olha quantos anos a gente tem essa campanha do Outubro Rosa para que, né, a gente faça essa questão dos exames preventivos. Então, e tantas outras doenças e tantas outras ações que a gente precisa. Então, a questão da violência, que é algo que envergonha muito, né? Santa Catarina é um estado muito rico, um estado belíssimo, muitas praias, serra, enfim, turismo para todos os gostos, e ostenta esses números que contemplam assim estados com baixo índice de desenvolvimento humano. Então a gente acaba tendo aqui uma educação muito qualificada, uma população que tem uma renda básica acima da média do país, mas tem esse índice de violência que é comparado a estados que têm um índice de desenvolvimento muito baixo. O que a gente precisa ter são ações diretas, né? E a gente busca aumentar o número de delegacias,
24 horas de combate à violência, com um efetivo feminino, que eu acho que é muito importante, que essa mulher precisa ser acolhida por mulheres, porque é um momento realmente de fragilidade, de medo, de falta de informação, principalmente. Casas de acolhimento para que a gente tire essa mulher do local, né, do ambiente ali de violência que ela vive e consiga dar uma estrutura a partir do Estado para que ela consiga recomeçar a sua vida. E ter um setor do judiciário exclusivo para poder agilizar a questão da condenação, né? A gente já tem alguns municípios, Criciúma, por exemplo, é um deles, que tem uma lei aprovada que impede que um homem condenado por violência doméstica assuma cargos de confiança e concurso público, né? Mas se a gente não tem essa condenação, a velocidade da condenação, a gente não consegue fazer com que essa lei se aplique. Então, a gente precisa ter essa conversa e essa agilidade do judiciário. Então, a partir dessa secretaria, a gente consegue ter esse alinhamento com todo o Estado para que a gente atue de diversas frentes, sempre em prol, né, em benefício dessa mulher. Então, a gente fala também sobre empreendedorismo, né? Promover para essas mulheres, não só as que sofreram violência, mas enfim, as que por algum motivo não conseguem um trabalho CLT, mas que desejam empreender, então cursos preparatórios, curso de educação financeira. Então, tudo isso dentro da Secretaria da Mulher a gente consegue. Então, ajuda com trabalho e renda, ajuda com a saúde, ajuda com a questão da violência, de tirar ela desse ciclo de violência e fazer com que ela tenha, a partir disso, uma qualidade de vida, né? Perfeito. Então, acabamos nosso tempo agora aqui, passamos um minutinho, mas não tem problema, depois a gente compensa no resto.